O homem se dispõe a servir a Deus quando recebe o perdão do Senhor. Além do homem ver o Senhor e poder contemplar a sua soberania, sua santidade, sua divindade, o homem, ele precisa provar do perdão divino, da graça divina. É isso que a gente vai ver agora, a partir do verso 7, versos 5, 6 e 7. A gente vai perceber no verso 5 que o perdão divino é concedido para aqueles que enxergam e confessam os seus pecados. Isaías, ele confessa que é pecador, ele confessa o seu pecado. Diz a palavra de Deus: então disse eu, ai de mim, estou perdido. São duas expressões que externam um desespero do homem. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Note que eu disse que o perdão divino ele é concedido para aqueles que enxergam e confessam os seus pecados. Antes de Isaías ser perdoado, ser tocado pela brasa, ele reconheceu que era pecador. Ele confessou os seus pecados. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, porque eu vi o Senhor, o Rei da Glória. Meu Deus do céu. O judeu sabia que se alguém visse o Senhor, morreria. O homem só não morre quando vê o Senhor, porque Deus já tem um propósito daquilo ali, irmãos. E como ele tinha na vida de Isaías. E aqui a gente percebe então que o primeiro pecado que nós temos que ver é o nosso. O primeiro pecado que nós temos que enxergar é o nosso, para depois da gente enxergar as falhas dos outros. Quando Isaías começa o capítulo 1, ele começa mostrando os pecados do povo. Ai de vocês, ai de vocês. E ele apresenta muitos ais. Mas antes dele falar o ai do pecado alheio, ele fala do ai dele. Ele fala do pecado dele. Ele primeiro precisa enxergar o seu pecado, para depois ser usado por Deus para mostrar o pecado do povo e levar o povo para o arrependimento. O Esbe, no seu comentário, ele faz o seguinte comentário: antes de ministrar aos outros, devemos nos permitir ser ministrados por Deus. Antes de proferir ais contra os outros, devemos sinceramente dizer: ai de mim. A convicção de Isaías de seus pecados conduziu à confissão, e a confissão levou à purificação. Assim como Isaías, muitos dos grandes heróis da fé viram-se como pecadores e humilharam-se diante de Deus. Antes de Deus usar a boca de Isaías, que era uma boca impura, esse homem teve que confessar o seu pecado, teve que enxergar: eu sou um homem que tem lábios impuros. E por isso, ai de mim, porque eu estou perdido. E o Evangelho, meus irmãos, afirma que todos são pecadores. Alguns têm dificuldade de enxergar isso, mas quando eles se deparam com a santidade de Deus, aí eles enxergam perfeitamente que eles são pecadores. O que foi que aconteceu com o profeta Isaías aqui? Romanos capítulo 3, verso 23, você já conhece? Diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores. Alguns com lábios impuros, outros com olhos impuros, outros com cabeças impuras. E, irmão, o negócio é que todos nós somos pecadores. Mas para receber o perdão de Deus, nós temos que confessar os nossos pecados. Por isso, João vai nos mostrar na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem gente que sofre com sentimento de culpa, sabe que pecou, tem consciência do seu pecado e se culpa, se martiriza por causa disso. Mas isso não é a saída. A solução é a gente confessar o nosso pecado. Senhor, eu pequei.
eu menti, eu cobicei, eu roubei, eu adulterei. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Não mereço nada de ti. Ai de mim. Ai de mim. Quem sou eu? Um pecador. O perdão divino é a manifestação da graça de Deus. Isaías, no verso 6, registra que um dos serafins voou até ele. Olha como é que Isaías faz questão de descrever como é que ele recebeu o perdão divino. Como é que foi uma coisa que partiu de Deus, que não partiu dele. Ele registra um dos serafins voando até ele, levando uma brasa viva tirada do altar. Altar é local de sacrifícios, onde é feita a expiação. O verso diz assim, acompanhe comigo, o verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E aqui a gente percebe então já a graça de Deus se manifestando na vida de Isaías de uma forma muito especial. Ele vê o serafim trazendo uma brasa viva tirada do altar. Essa brasa toca nos seus lábios. Essa ação do serafim trazendo aquela brasa viva que iria tocar nos seus lábios e iria perdoar os seus pecados, já era Deus mostrando a graça de Deus na vida de Isaías. Ele não fez nada. Ele só confessa os seus pecados e ele começa a ver o serafim vindo até ele. Traz a brasa. A brasa toca nos seus lábios. E o serafim diz assim, está vendo? Essa brasa tocou nos seus lábios. Teu pecado foi tirado. Teu pecado foi perdoado. Sabe o que é isso, irmãos? Graça divina. Perdão divino. E o Evangelho nos ensina que nós somos justificados, perdoados pela graça de Deus e não pelas nossas obras, como está lá em Romanos no capítulo 3, verso 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer para você poder receber a justificação, o perdão dos seus pecados. Você não tem méritos, você não tem obras que possam te justificar. Ou dizer assim, se eu fizer isso aqui, então eu vou ter o direito de ter o perdão de Deus. Não consegue, irmãos. Porque na essência nós somos pecadores. Então é Deus que tem que providenciar o perdão. É Deus que tem que providenciar a nossa justificação. Vem dele, não vem de nós. Amém, meus irmãos? É dele que vem a graça, o perdão. E o perdão divino é concedido quando o nosso pecado é tirado. É o que vai destacar o verso 7. Isaías diz que seu pecado foi tirado, seu pecado foi removido, foi perdoado, quando a brasa do altar de Deus tocou nos seus lábios. Veja o que diz o verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, olha essa expressão, foi tirada. A brasa toca nos lábios e ele diz, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, eu fico imaginando a paz que esse homem teve com essa experiência. O salmista diz, bem-aventurados são os homens que têm os seus pecados perdoados por Deus. Imagine, irmãos, a paz, a tranquilidade que aquele homem teve de ouvir no serafim, olha só, a brasa tocou nos teus lábios, o teu pecado foi tirado, o teu pecado foi perdoado. Meus irmãos, eu acredito que naquela hora ele respirou. Eu não vou morrer. Eu vi o Rei da Glória, eu vi o meu pecado, mas Deus foi tão gracioso comigo. Estou aqui, estou vivo, graças a Deus. O Evangelho nos revela que quem tira os nossos pecados, olha aí, pastor, é o que ele falou, é Cristo. Ele até usou e citou o texto que eu vou citar para vocês aqui, que é João capítulo 1, verso 29. Está vendo como é que Deus vai testificando? Lá em João, no capítulo 1, verso 29, diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o nosso pecado é o Cordeiro de Deus. Quem tira os teus pecados é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. Talvez você me pergunte, por quê? Porque ele foi imolado. Ele foi imolado, ele foi sacrificado. Aonde? No altar de Deus. Foi sacrificado pelo próprio Deus. Para quê? Para tirar o meu, o teu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Romanos capítulo 3, verso 25, vai confirmar a expiação dos nossos pecados feita por Cristo Jesus. Ele diz, Deus o ofereceu. Este o se refere a Cristo. Como sacrifício. Para quê? Para a propiciação dos nossos pecados, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Olha que coisa tremenda. Em sua tolerância, haver deixado impunes os nossos pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, quando você prova da graça de Deus, é um negócio assim que marca a sua vida. Porque você, depois que se enxerga como um pecador, e você começa a enxergar Deus manifestando a sua graça. Você não viu um serafim trazendo uma brasa viva do altar, mas você conhece, sabe pela Escritura, que Deus sacrificou o seu Filho como propiciação pelos seus pecados. Foi Deus que providenciou o perdão dos meus e dos teus pecados. Amém, meus irmãos? É isso que nos deixa em paz com Deus. É isso que nos deixa tranquilos. Os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz. Então o perdão divino, ele é concedido pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. O perdão é tirado pelo sacrifício oferecido por Cristo no altar divino. Olha, apenas ouça, mas anote aí, Hebreus capítulo 9 vai descrever o sacrifício de Jesus no altar de Deus, do verso 11 ao verso 14. Ouça, mas ouça com o coração aberto. Ouça prestando atenção. Porque o que transforma a nossa vida, o que gera fé no nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus. Não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Quando você ouve as palavras do Senhor, ela gera fé no seu coração. Então ouça a palavra de Deus. Hebreus 9, capítulo 11 ao verso 14, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, olha o que ele vai dizer no verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, repare, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que, olha o propósito, sirvamos ao Deus vivo. Resumindo, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele se ofereceu. A oferta era ele. E a oferta ela foi feita num altar, num templo, no santíssimo lugar. Não de um templo feito por homens, mas pelo próprio Deus. Ali ele se oferece. E sabe por que ele se ofereceu? Para purificar a nossa consciência. Percebe? Purificação, perdão de pecados. Mas havia um propósito por trás disso aí. Ele purifica para que sirvamos ao Deus vivo. Não é apenas para nos dar o perdão, mas para que Deus nos use, para que possamos servir ao Senhor com a nossa consciência limpa, com os nossos pecados perdoados. Amém, meus irmãos? Portanto, confesse os teus pecados ao Senhor, arrependa-se dos mesmos, creia no sacrifício que Jesus fez na cruz. É dali que vem o perdão para os nossos pecados. Creia que Jesus é o único que tem o poder de salvar a sua alma, que tem o poder para perdoar todos os teus pecados.